Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Vivemos o tempo pascal, um tempo que nos dá grande alegria de podermos anunciar que aquele que nós encontramos e pelo qual damos a vida, Jesus Cristo, nosso Senhor, está vivo, presente no meio de nós. Ele morreu na cruz, foi sepultado, mas ressuscitou. E o tempo da Páscoa, justamente, são os vários momentos, os vários encontros do Senhor ressuscitado com os seus discípulos. Cada domingo é uma oportunidade também de nós nos espelharmos nos discípulos de Jesus e nos perguntar como é que tem sido esse nosso encontro com o Senhor. Nós sabemos que quando nós nos reunimos para falar das coisas de Deus, onde dois ou mais se unem em meu nome, eu estarei no meio deles, falou Jesus. Também quando nós vamos evangelizar, pescar, Ele também está presente entre nós. Quando nos reunimos para as celebrações, como justamente os discípulos, cada primeiro domingo da semana, Ele também está presente no meio de nós. Quando no caminho da vida a palavra nos é proclamada e o pão é partido, como em Emaús, nós o enxergamos presente e ressuscitado também em nossa vida. Enfim, nós vemos que nós somos chamados também a de tal maneira fazer uma experiência do encontro com o Senhor ressuscitado, que nos leve também a proclamá-lo como Senhor e anunciar a boa notícia para todas as pessoas. No meio de tantas confusões, dificuldades, perseguições, que a nossa experiência com Jesus Cristo esteja marcando a nossa vida, esteja nos fazendo cada vez mais pessoas que entregam sua vida ao Senhor, na diversidade de vocações e chamados que todos nós temos, mas ao mesmo tempo, caríssimos irmãos e irmãs, aquela disponibilidade de poder realmente proclamar aquele com quem nós nos encontramos, aquele que é a razão da nossa vida, e quanto mais nós o encontramos, mais queremos conhecê-lo, aprofundar, ouvi-lo em nossa vida. Nesse terceiro domingo da Páscoa, nós vamos encontrar no Evangelho de Lucas, que os dois discípulos que tinham se encontrado com Jesus no caminho, sabemos, são os discípulos de Emaús, eles tinham reconhecido Jesus ao partir do pão, né? Eles contaram aos outros com quem eles voltaram para Jerusalém e encontraram os discípulos reunidos, ou seja, começaram a partilhar desse encontro com o Senhor, ou seja, onde dois ou mais se reúnem em meu nome. E aí, ainda estavam falando disso, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Né? Ou seja, nós vemos, meus irmãos e irmãs, a importância daquele que nós conversamos e como é importante estarmos reunidos em torno a Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu penso, nesses nossos tempos tão complexos, tão diferentes, quantos assuntos ruins, negativos, contrários à fé, que estão na baila das nossas conversas, nem sempre conversas presenciais, muitas vezes conversas também virtuais, e que não nos fazem enxergar essa presença do Senhor ressuscitado no meio de nós. Justamente a palavra de hoje nos mostra bem que quando nos reunimos entre nós, de maneira ou de outra, e falamos do Senhor, Ele se coloca no meio de nós, como nós ouvimos na liturgia do Evangelho desse domingo. E aí tem toda a reação dos discípulos, assustados, cheios de medo, e ao mesmo tempo que vocês estão tendo dúvida nos seus corações. Nós vemos que a dimensão da fé sempre é um passo que não é tão evidente assim, não é tão que não haja nenhuma dificuldade para você dizer o contrário, não é? Porque tendes dúvida, vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, ou seja, são as chagas, não é? Tocai em mim, vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes a mão e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, né? Não podiam ainda ver, porque estavam muito alegres e surpresos. Né? Vemos, meus irmãos e irmãs, o encontrar a vida,
que nós tanto buscamos, desejamos, muitas vezes nos deixa também assim, tão felizes, que não sabemos como dizer e como acreditar. É grande a alegria dos discípulos, mas ao mesmo tempo Cristo está ali mostrando que é Ele mesmo, que eles viram sofrer, carregar a cruz às costas, ser crucificado como malfeitor e morrer na cruz, está vivo. E esse é o nosso encontro também. Os cristãos são aqueles que encontraram com o Cristo vivo e o anunciam, o proclamam aos irmãos e irmãs. Nós o encontramos, nós estivemos com Ele e nós o anunciamos. E a leitura do Evangelho justamente continua. Tendes alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele tomou e comeu diante deles. E aí começou a explicar. São estas as coisas que eu vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Nessa explicação que Jesus dá aos seus discípulos, é também para nós, caríssimos irmãos e irmãs. Muitas vezes nós também temos as Escrituras, temos a palavra do Senhor, cabe a nós acolhê-la, acreditar naquilo que o Senhor nos fala, aquilo que está realmente, já sabemos que, passado tanto tempo, nós sabemos que Ele continua vivo, presente no meio de nós, vendo que as profecias do Antigo Testamento se cumpriram na sua vida. Ele é o Deus conosco. E ao mesmo tempo, fala que o Evangelho termina dizendo isso: vós sois testemunhas disso, aqui em Jerusalém e em todos os cantos do mundo. E assim vai acontecer. De Jerusalém os discípulos serão expulsos, irão depois por toda a região, irão até Roma, capital do império na época, e de lá, aquilo que Cristo ensinou e o anúncio da salvação em Jesus Cristo será anunciado em todos os cantos do mundo, né? Ou seja, testemunhar a presença de Deus na história, o Deus conosco, o Deus que ninguém nunca viu, né? O Deus invisível, tornou-se visível em Jesus Cristo, a imagem do Pai, a imagem de Deus no meio de nós. Portanto, é uma palavra que nos convida, meus irmãos e irmãs, a falar do Senhor, a conversar sobre os acontecimentos de encontro com o Senhor em nossa vida e encontrá-lo. E muitas vezes, mesmo com uma certa titubeação, certas dúvidas, de poder abrir os olhos para perceber que Ele está no meio de nós e, como consequência, nós também sermos suas testemunhas. Vós sereis testemunhas de tudo isso. E nós somos chamados a pregar a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. Em seu nome, né, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós somos chamados a pregar e a anunciar. Uma palavra, portanto, que nesse tempo da Páscoa que nós vivemos, nos fala dessas consequências dessa nossa vida de encontro com o Senhor. Ao mesmo tempo, nós sabemos que esse Jesus, aqui nos Atos dos Apóstolos, leitura primeira desse domingo, Pedro se dirigiu ao povo dizendo que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. E aí ele fala: vós o entregastes e rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo e pediste a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Ou seja, Pedro começa justamente seu discurso dizendo da história, né? Vocês pediram a morte de Cristo, Ele foi crucificado, mas nós somos testemunhas que Ele está vivo. E aí vem então, meus irmãos e irmãs, a consequência. Uma vez que nós encontramos com o Senhor e nós o anunciamos,
Vejam qual a consequência no discurso de Pedro, na leitura dos Atos dos Apóstolos, leitura primeira do domingo de hoje. Vejam bem. E agora, meus irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Ao anunciar Cristo que morreu e ressuscitou, o passo seguinte é que aqueles que tomam consciência disso se convertam e, ao mesmo tempo, tenham seus pecados perdoados. É o anúncio do querigma que leva ao arrependimento, que leva à contrição do coração. Ao escutarmos falar do amor de Deus, da misericórdia do Senhor, também nosso coração desperta aquela saudade do Senhor, porque está impresso em nossa vida, já que fomos criados pelo Senhor, por Deus, se estar com Ele. E os pecados, ou o nosso pecado, nos desune, nos separa. Por isso, esse converter-se, se cada vez mais voltar-se para o Senhor. Palavra justamente dos Atos dos Apóstolos, Pedro nos Atos dos Apóstolos, não é? E ao mesmo tempo nos dá a certeza que o Senhor vem ao nosso encontro para nos perdoar. A primeira carta de João, segunda leitura, meus filhinhos, escrevo isso para que vocês não pequem. No entanto, se alguém pecar, temos junto ao Pai um defensor, Jesus Cristo justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Ou seja, caríssimos irmãos e irmãs, João vai lembrar para nós que nós temos consciência de nossos pecados, de nossas infidelidades, mas temos anseio de estar com o Senhor e sermos salvos em Jesus Cristo. Já nos salvou pela sua morte e ressurreição, e nós queremos acolher esse dom e essa graça em nossa própria vida, salvando-nos, deixando salvar pelo Senhor Jesus Cristo. E, ao mesmo tempo, termina aqui a perícope desse domingo da carta de João, dizendo, não é, que para saber se nós realmente nos convertemos, se nós o conhecemos, quem conhece ao Senhor muda de vida. Quem diz que conhece a Deus, mas não guarda seus mandamentos, é mentiroso. Porém, aquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Então, para saber que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Encontrar-se com o Senhor, ao falar dele e falar e conversar sobre Jesus Cristo, ao encontrá-lo, anunciar aos irmãos e irmãs a boa notícia, chamar a conversão às pessoas, convertei-vos e crede no Evangelho, e ao mesmo tempo, caríssimos amigos e irmãos, de ver que podemos anunciar que os pecados são perdoados, o Senhor veio trazer essa misericórdia, esse perdão, e ao mesmo tempo, né, guardar a palavra, colocar em prática a palavra, ou seja, deixar com que a palavra de Deus seja a luz para o nosso caminho, para a nossa vida. Que nesse terceiro domingo do tempo da Páscoa, caríssimos irmãos e irmãs, realmente o nosso coração se afervore, que nós aproveitemos o tempo para falar das coisas do Senhor, que nós contemos nossa experiência do encontro com Jesus Cristo, que nós percebamos que Ele está presente no meio de nós quando nos reunimos em Seu nome. Que ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, nós possamos, como consequência disso, anunciá-lo até os confins do mundo, essa boa notícia, e chamar as pessoas à conversão. E ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, levar com que as pessoas, e cada um de nós também, guarde, viva, coloque em prática a sua palavra, porque quem nós amamos, nós guardamos do coração a sua palavra e aquilo que é a sua vontade. Participe da missa na sua comunidade, sabemos das dificuldades atuais, dos problemas, mas de um jeito ou de outro, que nós não deixamos de santificar o dia do Senhor. Nessa variedade de situações do nosso país, que nós possamos realmente celebrar essa presença do Cristo ressuscitado, participar do seu corpo, do seu sangue, e consequentemente ser uma presença que anuncia a esperança, a confiança em tempos novos em nosso mundo de hoje. Que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.